Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados, UML, trazendo a vocês a segunda aula relacionada ao diagrama de temporização, ou seja, ao diagrama de tempo. Dessa vez nós falaremos um pouco mais a respeito, agora tratando sobre componentes desse tipo de diagrama, beleza? Bom, o diagrama de tempo ou diagrama de cronometragem, como vocês preferirem, como vocês optarem em chamar, são elaborados com vários componentes, cada um essencial para representar as suas realizações de tempo dentro de um sistema, beleza? E já adiantando, eu infelizmente não encontrei as figuras que são relacionadas aos elementos para passar para vocês como imagens, mas eu vou tentar mostrar a vocês à medida em que nós formos lendo aqui através do Dry.io, que é o programa que nós usamos para fazer as diagramações, beleza? Então, vamos lá. Primeiro tipo de elemento que nós temos para o diagrama de temporização chama-se linhas de vida, beleza? O que seriam essas linhas de vida? Para que elas servem? Elas representam elementos individuais do sistema e são exibidas como linhas verticais que ilustram a alteração dos objetos ao longo do tempo, beleza? Então, vou fazendo anotações porque são mais de 5 elementos dos mais utilizados para este diagrama. Segundo, estados. Segmentos horizontais nas linhas de vida que indicam a condição de um objeto em momentos específicos. Terceiro, mudanças de estado. Ponto de uma linha de vida onde um objeto transita de um estado para outro, essencial para a análise do comportamento. Quarto, limitações de tempo. Anotações que indicam requisitos de tempo para mudanças de estado ou eventos. São fundamentais para a compreensão dos aspectos temporais como um todo. Quinto, ocorrências de interação. Setas ou conectores entre linhas de vida que mostram as interações entre os componentes do sistema. São os 5 primeiros mais importantes, porém, temos mais alguns. Então, daremos continuidade aqui antes de eu mostrar a vocês, tá bom? O nosso sexto, informações ou comentários adicionais para esclarecer ou explicar aspectos do diagrama de tempo, ou seja, aquele bloquinho de nota, aquele determinado texto que serve como um argumentativo, como um detalhamento maior, tá bom? E o sétimo, o eixo do tempo, uma escala horizontal que cruza as linhas de vida, fornecendo ao diagrama uma estrutura para calcular o tempo, beleza? E, obviamente, cada um dos componentes eles tem um desempenho, um papel vital na transição do tempo e das complexas interações que o sistema tem, ou que o sistema vai possuir, dependendo se é um sistema que ainda está sendo criado, beleza? Então, o que nós faremos aqui para tentar pelo menos ver alguns desses elementos no qual eu mencionei a vocês. Vamos lá. Eu estou com o Dry.io aberto aqui e, infelizmente, nos menus de UML e também no UML 2.5, não existe exatamente os elementos que nós precisamos. Então, nós vamos garimpar aqui isso principalmente quando nós formos fazendo a prática. Então, já estou adiantando como nós faremos para lá na frente não gerar confusão, tá bom? Primeira coisa, e é a premissa de nós sabermos. Todo o diagrama de tempo, ele se dá em linha horizontal, beleza? Todas as representações em horizontal, geralmente elas ficam dentro de um retângulo, tá bom? Ávila, então eu começo desenhando um retângulo? Não, porque você não sabe qual será o tamanho do seu diagrama. Então você vai acabar não sabendo qual o tamanho do retângulo. Então, geralmente o retângulo nós deixamos para o final, simplesmente para haver uma separação. Isso vocês vão vendo com o tempo. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. Alguns elementos nos quais nós vamos utilizar vai estar dentro do menu geral, que é o nosso primeiro menu. Já outros elementos eles estarão aqui entre o ML 2.5 e o ML normal, beleza? Então, partindo do início,
Em geral, nós temos aqui alguns elementos-chave. Nós temos aqui o elemento step, beleza? Esse elemento, geralmente, ele vai ser utilizado para quando você vai iniciar o diagrama de tempo, beleza? Após esse elemento aqui, você vai também utilizar o hexagonal, tá bom? E esse elemento, geralmente, ele vai sendo acrescentado conforme você vai tendo as interações entre eventos para você poder ir utilizando à medida do possível, beleza? E quando houver o término, você vai precisar usar um elemento semelhante a este primeiro step, que ele é cortado aqui ao lado esquerdo, porém, ele terá de ser cortado ao lado direito. Felizmente, nós não temos esse elemento, então o que nós faremos? Nós, toda vez que formos finalizar o nosso diagrama, vamos colar esse step aqui e vamos inverter a posição dele, beleza? E aqui nós teríamos, basicamente, as interações, beleza? Se vocês pesquisarem como exemplos diagrama de temporização lá no Google, por exemplo, ou no Microsoft, enfim, em qualquer navegador que vocês acharem conveniente, vocês vão ver que a maioria dos elementos, eles não são tão quadrados, tão alargados em vertical. Geralmente eles são um pouco mais reduzidos, sendo basicamente assim, beleza? Então, toda vez que nós formos fazer as criações, a gente vai precisar fazer essas manipulações aqui. Claro que nós vamos fazer a manipulação de um e quando esse primeiro estiver manipulado, nós vamos copiando e colando para agilizar. Mas é basicamente isso daqui, beleza? E aí o que muda? Como eu falei, imagina que aqui fosse as nossas interações entre eventos, tá bom? O que muda aqui? Como eu mencionei, sempre vai estar dentro de um retângulo. Então, nós podemos acrescentar um retângulo aqui, botão direito para trás, e nós teríamos uma visibilidade semelhante a essa, tá bom? Às vezes um pouco maior, às vezes um pouco mais estreito, isso depende do que você quer mostrar, tá bom? E aí, o que mais nós precisamos para esse diagrama? Vocês observaram que é falado de vários elementos, são 7 no qual nós falamos. Outros elementos, eles podem ser utilizados de forma personalizada. Por que eu digo de forma personalizada? Porque para alguns elementos vocês vão precisar usar setas. E aí existem inúmeros tipos de setas, como vocês podem fazer a verificação. Talvez nós utilizaremos essas setas aqui dentro de quadrados, beleza? Então, nós poderíamos usar aqui, ó, 2 setas, onde nós indicamos qual é o fluxo que está sendo seguido, beleza? E entre essas setas, geralmente, há uma barra de separação, que provavelmente nós utilizaremos essa daqui. Então, alguns dos elementos nos quais nós mais vamos utilizar serão esses. E assim que nós formos fazendo as evoluções práticas, havendo as necessidades de deixar os exercícios mais complexos, nós vamos acrescentando demais elementos. Mas para vocês não ficarem perdidos conforme os textos que nós acabamos de ler, beleza? Aí o que eu quero mostrar para vocês também é que eu baixei uma imagem e, graças a Deus, eu achei ela em português para vocês entenderem mais ou menos como é o funcionamento, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou abrir uma nova guia aqui, uma nova folha, e eu vou tentar fazer a importação Vamos ver se ele vai permitir carregar conforme o formato da imagem. Não vai permitir carregar. Eu vou dar uma pausa, vou fazer aqui uma conversão dessa imagem e eu já retorno. Bom, pessoal, estou de volta, fiz a conversão da imagem. Vou fazer aqui a tentativa de importação mais uma vez e vamos torcer para dar certo agora, né? Então, vamos ficheiro, importar o aparelho. Maravilha, carregou. Então, olha só, como eu mencionei para vocês,
Os elementos que nós vamos fazer a utilização é bem semelhante a este daqui, beleza? Só que o que nós estamos fazendo lá é uma espécie de improviso, mas não quer dizer que está errado. Quer dizer que não temos exatamente esses elementos, por isso nós temos que dar ali algumas mexidas, fazer algumas modificações nos elementos que o Dry.io nos disponibiliza, tá bom? E aí o que ficou diferente aqui do que eu estava passando a vocês é que eu deixei de acrescentar outras informações. Aqui seria a passagem de eventos, então por isso que existe aqui as informações em relação a segundos. Então, vou colocar aqui como este exemplo para evitar que nós percamos tempo digitando tudo que precisasse aqui na nossa primeira folha, tá bom? Então, vamos supor que eu já tivesse feito isso daqui, mas para uma explicação a vocês. Então, o que acontece? Quando o aplicativo ele é inicializado e o tempo em que ele é inicializado para aparecer o projeto, leva-se 3 segundos. Beleza? Ou seja, o tempo de inicialização e a passagem de um para o outro é de 3 segundos. Beleza? Após a inicialização, quanto tempo aparece os realizadores do projeto? 10 segundos. Beleza? Mensagem com clique para começar. Então, imagina um pop-up flutuante, uma modal, por exemplo. Por que está como tempo indeterminado? Que aqui seria o tempo variável de acordo com cada usuário, porque se é um pop-up e há necessidade de clicar no xizinho, há necessidade de clicar em um botão, começar, fechar, enfim. Então, depende do usuário. O usuário pode ficar lá 2 dias com aquele pop-up, com aquela modal aberto, como outro assim que aparecer, ele já pode clicar. Então, esse tempo aqui não teria como fazer menção, que seria algo variável, beleza? Aí dando continuidade, execução do clique, 3 segundos. Aparece todas as opções de menu, opção indeterminada, ou seja, tempo indeterminado, porque quando aparecer todas as opções, aí vai depender também do usuário qual menu ele vai fazer a seleção, quando ele vai querer fazer a seleção, e assim sucessivamente, beleza? Aí aqui abaixo já é um cenário hipotético diferente. Aqui nós estamos mencionando o tempo de execução de um jogo. Bom, então imagina você abrindo o seu PlayStation, abrindo o jogo aí no seu computador gamer, enfim. Imagina que você executou o jogo. Quando você processa o jogo, ele leva 1 segundo para inicializar, 2 segundos para carregar e a execução do jogo é por tempo indeterminado. Por quê? Ele vai lá para aquele menuzinho, carregar dados, né? Carregar o save ou iniciar novo jogo. Tem as opções para fazer modificações de gráfico para quem joga em computador, né? E etc. Então, ficaria aqui por conta do player fazer a inserção de acordo com o que ele quiser. Então, se está no menu principal, por exemplo, pode ir lá na cozinha, pode pegar um refrigerantezinho, um cafezinho, seja lá o que ele toma, pode voltar. Então, o tempo aqui é de acordo com cada um. Próxima situação aqui embaixo, relacionada a opções de execução de retorno de menu. Mesma coisa, ó. Quando ele executa, leva 1 segundo. Visualização das opções é de acordo com o usuário. Retorna para o menu inicial mais 1 segundo. Então, a partir do momento que ele clicou aqui numa opção disponível, para voltar ao menu inicial, caso seja a opção que ele clicou aqui, leva 1 segundo para voltar à tela de menu inicial. E assim sucessivamente. Então, em comparação aos outros diagramas que nós já fizemos, isso daqui é mamão com açúcar. Concordam? São poucas coisas que nós vamos modificar conforme o tempo. Então, eu gostaria de manter essa imagem aqui na tela para vocês. Talvez eu até disponibilize também, para que vocês consigam visualizar e consigam estudar e relembrar à medida que necessário. Beleza? Bom, então, de resumo, para a nossa segunda aula relacionada a diagrama de temporização é isso. Não vou me estender por enquanto, não vou prolongar porque não há necessidade. Então, na próxima aula, nós daremos continuidade vendo outros conceitos para finalmente podermos entrar na parte prática. Vou me despedindo por aqui.
Fiquem com Deus e até breve.